Ai, ai, que dia bom e o que poderia dar errado? O dragão tá vindo! Tira as ovelhas do varal! Eu ainda nem paguei minha casa! Bora pegar esses danados! Quando você não vai à aventura, ela vem até você. Já se Abriram as portas do Masmorra Masmorra D2. Ai, eu odeio masmorras. Inevitavelmente voltamos para mais um episódio do Masmorra D2. Aqui é o Diogo, chegando na área, galera, e sejam muito bem-vindos, aventureiros. Continuando a nossa sequência de temas que em nada são ligados ao RPG e histórias, hoje nós vamos falar de como o mundo fantástico é muito melhor com bons NPCs ou nossos amigos coadjuvantes. Isso aí! Eu sou o Dudu e estou aqui para te ajudar. Sabemos que o mundo das histórias é povoado de NPCs e, diferente do que a gente imagina, existem nuances e particularidades para se criar um bom coadjuvante. Mas fiquem tranquilos, pois hoje os segredos dessa arca se abrirão para vocês nesse rolê auspicioso e divertido. É isso aí, Duduzeira. Hoje a gente fala, né, dos NPCs. Continuando, né, pessoal, aquele tema, né, puxado aí pro RPG, em que no primeiro episódio a gente falou sobre o roleplay, né, Dudu? História do RPG no geral. Isso aí. Episódio número 2, a gente começa a falar da danada da boa história. Episódio 3, a gente começa a pincelar sobre o que, Dudu? Criação de Personagens. protagonistas, né? Exatamente. E agora a gente continua falando sobre os NPCs, né, pessoal? E, bom, pra gente poder dar um segmento, né, Dudu? Um NPC, o que ele seria pela galera? Se alguém falasse com você agora sobre NPC, o que você diria, como que você explicaria pra galera o que é um NPC? Bom, para muita gente, NPC pode ser alguma sigla muito assustadora, né? Porque tem uma sigla hoje em dia que roda bastante na internet, que termina com C também. Não sei se você entendeu, eu não sei, eu não lembro agora o que é. NFC. Ah, entendi. NFC, aí. isso. É tanta sigla, né, que vai ficar até se confundindo. Sim, então, Mas pode assustar quando você escuta assim, do nada, assim, né? NPC, você vai achar que é alguma coisa assim da internet, um NFC da vida, mas não estamos falando disso, gente, estamos falando de outra coisa. Mas fiquem tranquilos que NPCs não são NFCs. NFC é coisa pra pagar com seu celular, com seu cartão, né? Isso. Mas quando a gente fala de um NPC, pessoal, o que a gente quer dizer? O que a gente entende com esse termo? Essa sigla NPC, ela vem do inglês e ela significa Non-Playable Character, que seria basicamente um personagem não jogável. Ou ainda, um personagem... Ele fala inglês, ele fala fluente. Um personagem que o jogador não controla. Então, basicamente é isso. É tudo que tem, né, na nossa história, povoando aquela mídia que a gente tá, e que não é controlado por um jogador, no caso de um jogo, ou por um protagonista, né? Tudo que é aquém ao protagonista. Então, o que a gente fala disso, pessoal? A gente vai ver que, em teoria, é uma classificação que é para todo mundo que não é um jogador. Né? E no RPG, normalmente esses personagens são controlados ou pelo mestre ou narrador, né? Termo aí a sua preferência. E também, Diogo, tem no âmbito da leitura, né? Essa linha fica um pouco mais tênue. Sim. Porque a gente pode dizer que numa história, como série, livro, filme, o NPC é um dos coadjuvantes, né? Basicamente todo mundo que não é o protagonista. Sim, isso, né? aí. Mas aí você pode perguntar, mas então por que cargas d'água existe essa diferença, né? Essa diferença, pessoal, basicamente ela faz parte de uma diferenciação mesmo do tempo que a gente tem com aquele personagem. Então, numa série ou filme seria o tempo de tela, num livro é o tempo, né, que ele tem dedicado em capítulos ali para ele aparecer naquela história. Então, isso é uma demarcação, vamos dizer assim, de recurso que o autor vai dar para aquele personagem para ele se desenvolver. Um protagonista, ele tem que ter muito mais tempo de desenvolvimento normalmente, né, Dudu? Porque ele às vezes é um pilar da história. Sem ele, a história não progride. Então, por conta disso, ele vai demandar muito mais recurso do narrador. Então, às vezes, um coadjuvante então não vai precisar de tempo.
Não, na verdade ele precisa sim, mas como ele tem menos, a gente faz o quê? A gente dá uma delimitada nas suas características e definições, fazendo elas serem mais rápidas e eficientes, para que ele tenha um bom resultado, né, em termos de conexão com o público e definição, né, do que ele é, o que ele representa, com menos tempo e com menos recurso, vamos dizer assim, né? Como eu tinha dito lá no episódio número 1, Excelente. como eu expliquei antigamente lá, sobre como um RPG funciona. O mestre ou narrador, ele vai criar a história, né? Os jogadores vão ser os atores que vão fazer aquela história fluir, né? Porém, os jogadores eles vão precisar interagir com outras pessoas. E essas pessoas são os personagens que eles não jogam, né? Que são controladas pelo mestre. Sim, né? Pelo Exatamente. narrador. Então, o mestre, no caso, ele que vai criar todas essas nuances para esses coadjuvantes, para que eles se insiram na história e participem da história, né? E faça a história fluir, né? Sim, com certeza, Dudu. É mais ou menos nessa pegada mesmo. Mas, né, a gente pode continuar dizendo, né, pessoal, que nada vai impedir um bom NPC de se tornar um protagonista. Claro. Ele pode ter um desenvolvimento, né, tão bom que às vezes você esquece, assim, sabe? Aquele protagonista tá ali, mas você fica muito interessado. Caraca, esse personagem é muito legal. Tipo, Sim. ele é foda. Ai, pode falar palavrão? Pode sim, mas acho que esse é bem leve, na verdade, né? Mas e é bem interessante, né, Dudu? Porque a gente fala disso, né, de personagens que se desenvolvem, né? E desenvolvimento, normalmente, ele é muito difícil de ser feito de uma maneira linear. Por exemplo, a gente pode ter histórias em que está planejado o desenvolvimento de um personagem, e tem histórias que um personagem ele se desenvolve por consequência, né, de como a trama flui. E tem histórias até, por exemplo, ainda mais histórias que são semanais ou quinzenais, que o autor decide mudar em cima da hora quem ele vai desenvolver. Por exemplo, imagina talvez numa trilogia de livros, né? Um autor escreve o primeiro livro e todo mundo, sua base de fãs, gosta muito de um personagem que ele não tinha grandes planos pra ele. O que ele faz? Opa, então esse cara aqui, todo mundo gosta dele, posso pegar ele aqui pra colocar ele no holofote num segundo livro, né, numa próxima temporada, etc, né, dependendo da mídia. Sim. Isso realmente acontece. Não, e isso é interessante, porque, bom, no caso de um livro, o autor ele vai ter tempo para poder perceber o que acontece, né, tipo, se aquele personagem ele teve destaque, né, então, poxa, ele tem tempo para escrever o próximo livro, né? E agora imagina para o mestre no jogo, né? Porque às vezes... que tudo é muito rápido, exatamente, né? Às vezes o NPC que ele planejou para aparecer só naquele dia, né? Talvez os jogadores interajam com ele e gostem dele, e aí ele fala assim, caraca, vou ter que trazer esse personagem de novo, porque o pessoal gostou, né? Sim, exatamente. E isso acontece muito, Dudu, né? Nos meus tempos de mestre aí, também como jogador, a gente vê que normalmente são traços específicos que despertam a curiosidade dos protagonistas, dos jogadores, em interagir com personagens específicos. Então, exatamente. Nem sempre eles vão ser lineares e vão gostar daquele heróizinho do reino local. Eles podem ficar muito mais interessados, por exemplo, vamos dizer assim, numa bandida que aplica golpes na periferia da cidade, entendeu? Ou, por exemplo, nem sempre, né, no bardo que está na taverna cantando canções. Eles podem ficar interessados no taverneiro ou na taverneira como um personagem interessante, que aí, por sua vez, né, não tinha um pano de fundo muito bem elaborado, mas agora já pode virar um ex-aventureiro que está aposentado e que tinha circunstâncias para sair, né? Então o mestre, o narrador, ele tem que saber como trabalhar esses termos para poder tornar interessante os personagens, para que quando um jogador mergulhe na história de um coadjuvante, de um NPC, ele tenha o que desenvolver e que isso seja interessante. Sim, e outra coisa, o mestre ele vai ter que ficar esperto também, porque às vezes pode passar batido o interesse em algum coadjuvante, né? Então ele tem que ficar ali de olho nos jogadores, a forma que os jogadores interagem ali com
NPCs pra captar, tipo assim, eles se interessaram por esse daqui, né? Então, esse daqui eu vou dar mais profundidade nele, né? Sim. E a partir disso daí, o mestre pode investir o recurso ali naquele NPC, né? E para ele aparecer mais outras vezes, ele ter mais tempo ali com os jogadores. E aí ele vai ter mais material. Sim, isso é muito interessante, né, Edu? Porque até em jogos eletrônicos, né? Até em jogos eletrônicos isso acontece. Por exemplo, em jogos que permitem que você tenha um companheiro ou companheira, né? A gente já citou sempre aqui, mas cito de novo o Skyrim, né? O que limita, por exemplo, a progressão no jogo é a força do seu personagem. Mas se você também consegue um bom coadjuvante, um bom companheiro para te acompanhar, né? E você equipa ele bem, ele se torna quase tão poderoso quanto seu personagem. Então é como se fosse, vamos dizer assim, um exemplo de um recurso investido num NPC que fez com que ele fosse além do que ele estava programado para ir, né? Daquele pedaço de história onde estava escrito que ele interagiria, né? Mas, pô, muito bom, né, Dudu? Esse bate-papo todo assim. Vou dar um outro exemplo. Um outro exemplo muito bom. Bom, eu não joguei porque esse jogo, o meu irmão já tentou fazer com que eu jogasse, porém, eu não quero jogar porque é difícil. Tô falando de Dark Souls. Tá? Dark Souls também tem essa pegada com os NPCs. Correto. Aparecem vários personagens durante a história, né? Sim. E você interage com eles, conversa, às vezes ajuda com um item, alguma outra coisa. E é interessante que você pode invocar eles em certas partes difíceis até para enfrentar chefões, não é? Sim, com certeza. E é interessante que conforme você vai interagindo mais com esses personagens, mais vai criando aquele vínculo e você consegue chamar eles para te ajudar nos momentos mais difíceis. Sim, e até é bom contextualizar, né, pessoal? Pra quem não conhece, a franquia Souls no geral, né, ela é conhecida por ser muito difícil. E isso que o Dudu tá falando é porque toda vez que você chega na frente de um chefão, existe uma parede de neblina que delimita o espaço do chefão. E antes dela existem gravações no chão. Essas gravações, elas dependem de alguns aspectos no jogo, né? A franquia já é longa, então cada jogo é um pouco diferente, mas basicamente vão ter opções de personagens para você poder invocar que vão te ajudar na luta. E se você for bem sucedido, eles vão se tornando cada vez mais fortes e vão aparecendo em lutas posteriores. Se você conseguir fazer, né, com que a luta progrida, derrotar o chefão e com que ele permaneça vivo, que é a parte mais difícil, né? É, exatamente. Se já é difícil, difícil pra gente como jogador, imagina pra IA, né? Tadinha. Ela sofre ali, né? Mas o que você falou, né, como exemplo, né, a gente tem o Soler, que é o maior exemplo de NPC de Dark Souls. Que, putz, o Praise the Sun aí, né? Aquele meme de levantar as mãos em saudação ao sol, nasceu aí com o nosso amigo Soler aí, o paladino solar de personalidade meio maluca. Meio? Meio, ele é meio doido mesmo. Mas é um excelente exemplo, Du. Muito bom você ter trago isso aí pra gente. E olha que eu nem joguei, hein? Só assisti. É pra você ver como é que a franquia, quando a coisa é boa, ela vai progredir para além da mídia, né? Ela vai virar histórias que pessoas vão contar para outras, né? Mas, basicamente, né, pessoal, o que a gente pega de todo esse apanhado geral que a gente falou até agora? Que um NPC, diferente de um protagonista, ele só precisa ser mais eficiente porque ele tem menos tempo de tela. Então, basicamente, a gente limita um pouco das definições que a gente faz para ele, para que fique mais fácil identificar esse cara. Então, se ele é um pirata, eu vou botar, né, um trejeito de falar nele, um barulho de perna de pau, vou colocar um tapa-olho nele, vou botar um papagaio. Então isso vai fazer com que fique mais fácil perceber que esse personagem pirata tá vindo. Então normalmente a gente vai usar esses recursos para poder demarcar esse cara. E com o tempo, se os jogadores, se a história demandar, a gente investe mais em dar mais um pano de fundo para ele que ele vire um personagem mais interessante. Mas é mais ou menos isso, né, Dudu? É delimitar e colocar e ser eficiente na definição daquele personagem. Sim, sim. Bom, já que você tá falando disso, a gente já pode então fazer uma lista, assim, de vamos citar coisas que ajudem a gente a criar bons NPCs, vamos dizer assim, como se fosse um passo a passo. O que você acha que é interessante? Qual que é o primeiro ponto assim, que você acha que é crucial na hora de montar um NPC?
Eu acho que na hora de montar um bom personagem no geral, mas principalmente um bom coadjuvante, um bom NPC, a gente precisa que ele tenha um nome, cara. Ele não pode ser o Taverneiro 01, o Vendedor da Esquina, a Moça da Taverna, a Feiticeira da Floresta. Não, ela tem que ter um nome, né, Dudu? E de preferência um nome bacana, que seja legal, que combine com aquela ambientação, com aquela história que a gente está colocando. Porque o nome, não precisa nem dizer, né, gente? Vai virar a identidade inicial daquele personagem. Realmente. Não pode ser o João da Taverna, né? Ou a Maria das Flores. Tem que ter um nome que realmente, assim, seja enigmático. Isso, que ajude a identificar e desperte interesse, desperte curiosidade. Dependendo da campanha, você pode colocar um nome que talvez seja enigmático. Ou então um nome que remeta de onde aquela pessoa vem, e talvez aquele lugar de onde ela venha tenha alguma história interessante que seus jogadores precisam explorar. E aí aquele negócio. Você é livre para você criar um NPC e colocar ele em lugares e usar um nome para você dar essa profundidade, né, para esse personagem. Isso, né? E às vezes a gente usa até de alguns recursos. A gente pode dizer, por exemplo, que é o Pedro da Taverna Bafo de Dragão, entendeu? Você adicionou um lugar ali junto com o nome dele, então toda vez que o pessoal escutar aquele lugar, eles vão saber que é esse cara, entendeu? Então você pode usar alcunhas, usar esse tipo de honoríficos, né, para poder ajudar a identificar um personagem e já ir construindo personalidade, porque, bom, se você tem, por exemplo, uma samurai, todo mundo já vai imaginar que ela é honrada, que ela é disciplinada, habilidosa, séria, né? Se você tem um personagem que é um músico, já imagina que ele é extrovertido, habilidoso, com diversos instrumentos, assim, meio falastrão. Então, às vezes, alinhar, né, profissões, características, lugares com seu personagem também já ajuda a montar o background esperado do que as pessoas acham dele. E aí você pode trabalhar ligando isso realmente ao óbvio que a galera espera, ou fazendo uma quebra de expectativa e fazendo uma coisa diferente. Sim. Mas vamos seguindo, Dudu. O que a gente pode então colocar aí como, depois desse passo 1 de dar um nome pro nosso cara, pro nosso coadjuvante, pra nossa personagem, a gente pode fazer o que agora? Bom, além do nome, como a gente disse no episódio anterior sobre personagens, você precisa que esse personagem tenha uma personalidade, né? Muito importante. E essa pode ser uma personalidade talvez simples e fácil de ser identificada, né? Porque ele vai estar ali no meio de outros personagens, né? Por isso que é interessante que ele tenha uma característica que talvez seja facilmente reconhecida, né? E tenha que ter também a profundidade ali da história do personagem, né? Ele tem que ter algo que seja interessante, que cative os jogadores, né? Que aguce a curiosidade para que eles tentem interagir com aquele NPC, né? Concorda? É isso aí, Dudu. Concordo plenamente, né? E vai muito de encontro com o que a gente já estava falando, né? A gente inventa uma personalidade para ele que é, em primeiro momento, simples, né? Fácil de ser identificada. E que já traz um pouco desse pano de fundo. Então, a gente pode dizer que ele é um personagem justo, a gente pode dizer que ele é um personagem bondoso, ou que ele é um personagem malvado, ou que ele é um personagem egoísta. Isso daí vai ajudar a demarcar o que a gente tem de, vamos dizer assim, de alcance, né, para fazer com a profundidade desse personagem depois que a história demandar que ele seja expandido ou que os jogadores investam recurso nele. Então é isso aí, né, pessoal? Fazer de forma eficiente isso, né, para que seja facilmente identificável. E aí aquilo que a gente até já comentou assim, né, antes, né, o passo 3 seria o quê? Criar uma marca para esse personagem. Dar para ele uma voz, uma forma de falar diferente, algo que indique que ele está chegando, né, mesmo antes, às vezes, dele aparecer. Então, isso também é uma dica muito boa, né,
Porque a gente pode fazer um cara, um personagem, uma personagem feminina ou masculino que aparece em determinado local, que ele só aparece quando o nosso grupo se encontra em uma enrascada, ou que quando ele está prestes a aparecer a gente tem num filme, numa série, uma trilha sonora, uma chamada diferente. Inclusive a gente vê que esses recursos são usados com frequência, ainda mais em mídias que tem mais elementos para poder ajudar a gente a entender aquilo. Então a gente cria essas situações. Sim, é muito interessante, porque realmente esses fatores, eles criam uma certa expectativa. Por exemplo, você tá numa enrascada e se você escuta alguma coisa remetente a esse personagem, já é tipo assim, tem uma luz no fim do túnel, sabe? A ajuda vai chegar, entendeu? Nos filmes, por exemplo, sempre deixa a gente assim, naquele momento de aflição, e aí toca o tema, né? Aquela crescente que vem lá do fundo, pequenininha, baixinha, né? E vai aumentando de tamanho até que você... Aí vem o tema do personagem, aí você fala assim, caraca, chegou o nosso herói, entendeu? Ou chegou o nosso vilão, a gente vê isso aí do acontecer, demarcação sonora, um outro efeito, por exemplo, quando o Darth Vader vai aparecer na saga Star Wars. Cara, eu pensei nisso, eu nunca assisti Star Wars. Não me crucifiquem, gente, por favor. Mas eu pensei nele, cara. Sim, exatamente. Sério. Tem até uma cena icônica dos filmes novos, né, que não estão tão legais assim, pelo menos quem gosta diz, né, que você já escuta aquela marcha imperial dele já surgindo minutos antes, né, segundos, instantes antes dele aparecer, e aí você vê surgindo, né, aquele personagem que você já tá identificando já de antes. E muito interessante, né, Du, como é que a gente vê, né, mesmo numa mídia mais passiva, como por exemplo um livro, a gente pode ter indícios de que um personagem vai aparecer. Por exemplo, pode ser, vamos dizer assim, um personagem que tem uma ligação forte com animais, então você já pode perceber que quando tiverem aparecendo pássaros específicos, gatinhos, cachorros na história, né, aquele personagem já está aparecendo, ou personagens que estão ligados a efeitos climáticos, que estão ligados a efeitos climáticos, então o céu ele se fecha, barulhos de trovões, né? Isso tudo são recursos que os autores, né, usam para poder fazer com que a história ganhe mais profundidade e conexão, né? E também para poder fazer aquele momento, porque se você tem um momento de tensão naquela história e essa tensão ela tá crescendo, tudo isso que é subjetivo e vai trabalhando em conjunto faz essa tensão explodir no momento certo. E aí isso ajuda a fazer aqueles momentos memoráveis que a gente vem tanto falando, né? Mas sim. incrível, né? Acho que você descreveu muito bem. Porque é isso, cara. Não tem como. Se você quer uma história, quer que tenha um personagem que seja memorável, querendo ou não, você acaba tendo que usar desses fatores para você fazer com que o NPC esteja ali, esteja presente, e que você crie aquela expectativa nos jogadores, ou nos leitores, ou quem estiver assistindo o filme, né? Sim, correto. Acho que é isso, você tem que saber usar disso. Incrível, né, Du? Então, essa parada é muito legal, porque a partir desse momento a gente pega, então, que se eu der né, vamos dizer assim, para uma história, um jeito de falar específico para aquele personagem, ele pode ser muito sério, então ele é extremamente polido na hora de falar, ou pelo contrário, se ele já fala, né, de maneira completamente mal educada e já direto ao ponto, rasgando o verbo mesmo, isso vai fazer com que você tenha uma demarcação simples. Então, às vezes, num momento, quando eles já escutarem uma frase solta, você não vai nem precisar dizer que aquele personagem tá chegando. Eles escutaram a frase, eles já, opa, fulaninho já tá chegando, porque olha esse jeito de falar, só pode ser ele, né? Então é justamente isso, a gente colocar alguma coisa, que no caso do RPG pode ser uma voz diferente, um trejeito diferente. Mas lembrando, né, gente, não tem certo ou errado, tem experimentação de você testar como mestre narrador, né? Colocar esses trejeitos no seu personagem e ver o que funciona e o que não funciona pra você e seguir com o recurso que for melhor. Você tá falando aí da voz característica, a gente falou do Darth Vader. Aquele som que tem da respiração dele é clássico, né? E assustador ao mesmo tempo, né? Sim, é o exemplo. Imagina, você tá lá, escuta aquela...
Coloca aqui o efeito da voz dele depois. Goblin Editor, por favor, coloque barulho de respiração do Darth Vader. Obrigado. E você já sabe, né, que você tá falando exatamente deste personagem. Sim, sim. Né? Outro personagem também que você falou de voz, assim, de frases soltas, eu lembrei do Bakugou no Boku no Hero. É um personagem que tem a fala muito característica. Sim, né? sim. Ele tá sempre gritando, xingando todo mundo. Sim, isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Você falou aí do exemplo do Bakugou, do My Hero Academia, né? Que é um anime relativamente famoso. Mas a gente tem um outro exemplo também muito parecido com esse, que é o Asta do Black Clover. Eu não sei se você já viu, né, Dudu, esse anime, mas é um personagem que ele grita o tempo todo. Só que chega a ser insuportável, porque o dublador, quando fez a obra mesmo, a sua versão dublada, ele grita igual um condenado, sabe? Então, cara, acaba que é vamos dizer assim, o recurso usado demais, até a exaustão, que faz com que ele não fique bom. Inclusive, eu adoro o mangá, mas o anime eu falei, não dá pra assistir assim, gente, desculpa. E dropei. Bom, eu não comecei... Mentira, eu acho que eu comecei a assistir com meu irmão, acho que assisti uns 2 ou 3 episódios, mas assim, não me cativou muito não. Mas o mangá é infinitamente melhor. Mas, né, Dudu? Então, o que a gente pode dizer agora aí de quarto e último ponto aí da nossa listinha, né? De o que a gente pode colocar para melhorar a nossa criação de coadjuvantes aí, de NPCs? Bom, eu acho que... Ó, lá vai eu rebobinar a fita de novo. A gente volta lá na criação de personagem. O NPC, ele não pode ser só uma pessoa que tá ali... parada, vamos dizer assim, né? Ele tem que ter uma motivação, né? Ele tem que ter um background, porque se você vai interagir com a personagem, ele tem que ter profundidade, né? Então, ele precisa de uma motivação, né? Para não ser menos interessante, né? Tem que criar um objetivo para ele, uma razão para as ações dele. E isso vai fazer que o personagem seja bem mais interessante e natural. Sim. A sua interação com o mundo, né? Sim, se ele tem um objetivo, fica até mais fácil, igual a gente falou, de você telegrafar, vamos dizer assim, para onde ele tá indo, de onde esse personagem veio, o que ele busca, e aí fica mais fácil se identificar com ele. Por exemplo, ele pode ter um objetivo que seja alinhado ao objetivo dos jogadores, né? E isso pode fazer com que ele pode seja ser um aliado. Sim, exatamente. Ou pelo contrário, ele pode ter um objetivo que não está alinhado com os objetivos dos protagonistas e fazer com que ele se torne um antagonista. Aí ferrou. Tudo isso tem que ser bem pensado, né? Sim. E assim, é até interessante falar nisso, né? Dele poder ser um aliado ou um antagonista. Dentro do grupo de jogadores, claro que vai ter jogadores que vão pensar diferentes. Então até... Isso, olha só que legal, conflitante. Alguns jogadores achar que aquele personagem pode ser um aliado e alguns outros achar que ele, na verdade, não pode ser um aliado e é um antagonista. Imagina um embate que isso não pode dar dentro do próprio grupo. Olha que interessante. E isso é uma super oportunidade narrativa, né, pra você ter um embate de personalidades no jogo. Porque, ao contrário do que a gente imagina, pessoal, jogar RPG, né, ler um bom livro, ver uma boa série e tal, não é só ficar passivamente assistindo, né? Lógico, num filme, numa série, você depende de um momento de reflexão pós-material ou durante, né, que você está consumindo aquilo, para você poder ter esse momento. Mas numa mídia mais ativa, igual um jogo ou um RPG de mesa, você se lembra mais, não é do rolar de dados assim aleatórios ou de como você faz a sua ficha exatamente. Na verdade, você se lembra do conjunto disso tudo que influencia diretamente no seu roleplay, como o seu personagem interage com o mundo. E, nossa, a gente já viu, né, Dudu, em nossos jogos, vários exemplos de personagens que são antagônicos, né? A gente tem o clássico que aparece em todo jogo, que é o Paladino e o Necromante. Todo jogo, né, tem sempre um exemplo disso. Um lado claramente bondoso, um lado claramente maligno, que tem que se aturar porque eles são personagens que estão jogando o mesmo jogo. Então, como que você faz isso ficar mais interessante? Né? Quando você tem os embates de ideias entre esses personagens. Vou citar aqui os embates de ideias aqui dos jogadores. Da Tatá e do Victor. 3 horas de discussão na mesa.
pra tentar chegar numa conclusão. E a gente lá, tipo assim, Claro, meu Deus. né? Não precisamos chegar a esse nível de 3 horas, não. Mas ali uns bons 5 minutinhos a gente atura, assim, na bondade, tranquilidade, né? Gente, Sem querer esganar o pescoço de ninguém. gente, só pra. Os 3 horas é só uma brincadeira. A gente fica zoando eles que isso com 3 horas, mas não é isso tudo, não. Ah, mas em toda mesa a gente tem isso, Dudu. A gente tem sempre dois personagens que têm seus interesses completamente opostos, né? E que tem suas bússolas morais aí também, Uhum. de uma pra cada lado. E eles estão o tempo todo ali se degladiando no que deve ser feito, né? E como você trabalha isso, vai fazer com que a história fique mais interessante ou que ela às vezes fique até chata, porque... é difícil você ficar com elementos conflitantes que o tempo todo estão agindo se em algum momento Sim, eles não sim. derem o braço a torcer. Mas é muito interessante essa discussão e ela realmente enriquece o jogo se ela for bem Sim, porque eu trabalhada. acho que é uma oportunidade de ver pontos de vista diferentes. Sim, né? isso. Ainda mais pra quem tá discutindo e pra quem tá assistindo a discussão, né? Sim, concordo, né? E, bom, o RPG é muito disso, né? E a gente vê também que isso é um fator até que, é uma das coisas que pode ser levada pra vida cotidiana, né? Uhum. Essa questão da compreensão, você saber fazer o embate de ideias, né? Isso é uma coisa que é muito boa e ajuda a gente na nossa vida profissional, ajuda a gente na nossa vida pessoal a lidar com esses conflitos. Então, por que não aproveitar o RPG também, né? Pra poder ganhar pontos de experiência, né? Aham. Nessas habilidades aí que são tão necessárias na vida, né, Dudu? Com certeza, com certeza. Porra, muito bom. Muita gente deve ficar pensando assim, depois de uma discussão, né? Aí você para e pensa assim, caraca, né? Eu tinha que ter falado aquilo. Talvez o RPG seja uma experiência aí pra você conseguir saber responder na hora daquela discussão, aquele argumento que você queria dar ali naquela hora, mas você não pensou. Cara, é por isso que eu falo, o RPG ele te ajuda a transcender o seu eu de ontem. Ele te ajuda a subir de nível, Dudu, Caraca. literalmente. Então, é um Sim, hobby sim, incrível. Inigualável. Subir de nível foi ótimo, parabéns. Muito bom. Com certeza, pô. Mas aí, pessoal, e aí a gente falou isso tudo, demos dicas de como criar um bom coadjuvante, um bom NPC. E aí, Dudu, o que você acha agora da gente puxar aí cada um aí um exemplo bacana pra gente fazer aquela mini resenha, né? E trazer pro pessoal um coadjuvante, um NPC de alguma história, jogo, filme, série, livro, que a gente conheça pra gente jogar na nossa mesa então, aqui. eu concordo. E pode começar. Tá bom, galera. Ok, então, pessoal, vou aqui agora colocar o manto da responsabilidade para falar de uma obra que eu gosto muito, né? E aqui estou falando de Shadow of the Colossus, meus amigos. Nesse jogo maravilhoso, essa obra-prima que existe aí já, né? Sei lá, pelo menos uns 15 anos, você tem um jogo quase que contemplativo e filosófico. Porém lá, você tem uma companheira de jornada, que é a Eguinha Agro, a égua do nosso calado protagonista, o Wanderer. Ela é um exemplo excelente de um NPC, de um coadjuvante muito especial, que não está só presente no meu coração, mas com certeza no de tantos outros nerds por aí, né não? E essa Eguinha, que é muito mais amada, digo até mais amada do que a Eguinha Pocotó, Nossa. ela acompanha o nosso... Ela acompanha o nosso protagonista durante toda a história, levando ele em direção aos desafios, cada desafio mais forte que o outro, né? E quando a gente anda com ela, a gente vai criando essa conexão, mesmo que silenciosa, porque a Agro, ela foi muito bem feitinha, né? Então ela tem sons específicos, ela faz trejeitos ali, ela vem sempre perto do seu personagem, ela fica perto dele para ele carinhar ela e tal. Então isso faz com que você, naquele jogo que é muito contemplativo, com ambientes lindos, incríveis, né? E também inóspitos, você no continente dos Colossos está vendo cada minuto ali dessa obra ao lado da Eguinha, e essa conexão ela é fortificada, mesmo você sem trocar uma palavra sequer com a Agro, né? E muito interessante porque, pessoal, nesse jogo, né, basicamente em pouquíssimo tempo aqui, no Shadow of the Colossus, o seu objetivo é ir até um continente proibido, que é o continente dos Colossos, atrás de um segredo que vai ser capaz de recuperar uma princesa que está amaldiçoada e basicamente semi-morta, vamos dizer assim, como se estivesse num coma. E quando você chega lá, você descobre que para poder prosseguir e trazê-la de volta, você precisa derrotar 16 guardiões
que são colossos gigantescos, né, que estão nessa região para poder trazer ela, né? E você vai nessa jornada de redenção do personagem e descobrindo a história, por que a princesa está amaldiçoada, por que ela está nesse coma e tal, enquanto derrota esses colossos. Mas por que isso é tão interessante, esse jogo é tão bacana, né? Porque ele marcou muita época e é um jogo assim que realmente parece uma obra de arte enquanto você joga, uma experiência muito única. E esse exemplo da Agro, por que ele é tão bom? E por que ele ainda cai matando no ponto em que a gente pode trabalhar um personagem de tantas formas? É porque às vezes a gente nem precisa dar fala para esse personagem, mas se a gente constrói um sentimento, um companheirismo, uma fidelidade inabalável, uma coragem e o sacrifício, isso vai fazendo com que a estrutura e a conexão ela surja naturalmente com muita força. E para quem jogou essa obra-prima sabe que no embate contra esse último colosso, ela se sacrifica no caminho para a última batalha e apenas para dar a chance da gente cumprir nosso objetivo, né? Essa cena ela é muito triste, é uma das mais tristes que eu presenciei enquanto jogava um jogo. Porém, após esse embate final, spoiler alert aí para todos, né? Mas quem já zerou, a gente vê que no final a gente tem uma redenção. A Agro ela acaba caindo de uma altura elevada, de uma montanha, e cai dentro de um rio. A gente acha que ela faleceu, mas no final ela surge de novo, né? Ferida, tal, mancando, mas no final do jogo ela tá lá para acalentar os nossos corações no fechamento do game. Que é, ó, finíssimo, excelente recomendação para todos. A Agro, você mora no meu coração, uma verdadeira obra-prima, Shadow of the Colossus. E se alguém for jogar, galera, vai direto pro remake do PS4 que não tem erro, baratinho porque é jogo clássico. Só mandar ver, Dudu. E mais uma vez o Diogo veio com um TCC sobre alguma obra, né? Ele falou que ia ser rapidinho. Mas foi rapidinho. Você sabe, você tem que ser rápido, porque daqui a pouquinho já começa os barulhos lá na porta da masmorra, né? Não, mas hoje a masmorra ela surgiu no subterrâneo. Então nós estamos saindo literalmente nos esgotos da cidade. Eu duvido que vai ter alguém batendo na porta hoje. Bom, eu vou falar rápido, porque senão já sabe, né? A gente sempre tem uma surpresa. Bom, já que você falou de bichinho, eu vou falar de bichinho também. Porque falar de bichinho... Se o NPC é legal, tudo bem, mas se o NPC é um bichinho, eu acho que é mais legal ainda, né? O meu NPC, ele está na obra Parasite Eve 2. Um clássico lá do Play 1, né? É um RPG, claro. Sim. E ele é a sequência do Parasite Eve, né? Nesse, a Aya, que é a personagem principal, ela tá investigando alguns monstros que estão aparecendo, né? Esse jogo, ele é bem científico, ele tem um conteúdo bem científico. Eu que sou cientista, né? Eu aprovo. É muito bom. É claro que aprova, a gente sabe. Muito bom o sutiete desse jogo. Aí, na segunda parte do jogo, né? Vamos dizer assim, segunda fase, porque o jogo não tem fase, a Aya vai fazer uma investigação num hotel, né, no deserto de Mojave, nos Estados Unidos, e lá ela encontra o dono, né, do gerente desse hotel, e esse gerente do hotel, ele tem um cachorro chamado Flint. O Flint, a interação dele é apenas latindo e direcionando a Aya para certas partes do jogo. Nossa, que legal. O Douglas, que é o dono do hotel, ele fala assim: Flint, mostra pra Aya onde tá tal coisa. Ele vai, dá umas andadinhas, vira pra trás e late. Aí continua, vai guiando, né? Certa parte do jogo, assim, a gente vê que não tem muita coisa de profundidade assim, né? Mas tipo assim, é um cachorrinho, ele foi fofinho e tal, né? Tá ali direcionando. Certa parte do jogo, a Aya vai dormir, Sim. né? Ela tá ali no hotel e ela acorda com um grande barulhão e tem um chefão chegando ali. Ela enfrenta o chefão. Se você não conseguir matar o chefão, adivinha quem morre? O doguinho. Mas se você mata o doguinho, ele tem a importância dele lá na frente. Porque a Aya descobre que o laboratório... Vixe, não, o doguinho não. O laboratório da onde está surgindo todos esses monstros, na verdade, ele fica no subterrâneo desse hotel, né? E certa parte do jogo, quando ela descobre alguma coisa, o que está acontecendo lá, quase já no final do jogo, o Flint aparece no acampamento do exército. E aí,
É aquela parte que é super interessante nos jogos. Você pegar todos os itens que você encontra. Você encontra um ursinho, né? E a Aya tá procurando uma menina. Ela dá o ursinho da menina pro Flint cheirar pra achar a menina. Só que aí no meio do caminho ela encontra os soldados feridos, né? E aí ela pede... E um desses soldados feridos, ele tá cego. E o Flint serve de guia pra tirar esse cara dali do laboratório. Ou seja, se você não fizer a sequência certa do jogo, você não consegue salvar esse cara. Porque você não vai ter o Flint, sabe? É um personagem... Então ele tá ligado ali diretamente nos finais alternativos ali que você tem dos personagens. Exatamente, exatamente. Eu poderia citar um outro personagem também desse jogo, que é o Kyle Madigan. Vou ser rápido agora. Ele é bem intrigante, né? Ele aparece algumas vezes, tem umas conversas com a Aya. A Aya consegue ligar para a delegacia lá onde ela trabalha e pedir informações, descobre que ele é um investigador profissional. E ele vai interagindo com a Aya em certos momentos. E no final, tem uma hora parece que ele trai a Aya. Ele chega a dar um tiro de raspão no ombro dela. Mas faz tudo parte do plano dele, né? E acaba salvando ela, na verdade. E é interessante que tem toda uma construção, né, de confiança da Aya, tentando confiar nele, tá colaborando, os dois colaborando ali. E no final, quando ele atira, a primeira vez que eu vi, eu falei assim: que filho da mãe! Fiquei com raiva. Falei assim: esse filho da mãe é o traidor! Tá? Mas não, na verdade ele não era traidor, era fazer parte do plano. Ah, sim. E aí, dá tudo certo no final. Ah, bacana, bacana. Que é isso que é importante, pessoal. O importante é que no final não é que dê tudo certo, é que a gente se entretenha. Seria melhor se tudo der certo e nós estivermos entretidos, né? Mas a gente sabe que se uma história tem antagonistas e protagonistas, alguém vai se dar mal no final. Exatamente, exatamente. Mas ele foi filho da mãe, não tirou nada. Ah, sim. Mas pessoal. E aí tá aí, olha, Dudu, a gente pegou 2 exemplos, então, muito bons de personagens que têm sua comunicação limitada pela sua linguagem, mas que mesmo assim são memoráveis o suficiente pra estarem aqui nessa lista e aparecerem como excelentes referências e exemplos. Olha só, que incrível. Sim, sim. Ah, e eu quero falar uma coisa. Por favor. Claro. Square Enix, manda um remake pra gente, cara. Poxa, esse jogo é tão bom. E na verdade esse jogo não tem fala, né? Porque como era Play 1, esses RPGs não tinha voz, né? Não tinha dublagem. Tinha essa alimentação, né? Exatamente. Mas, hoje em dia ficaria incrível, né? Nossa. Não, e assim, é jogo de Play 1. Tem os efeitos, os poderes que a Aya tem, cara. São lindos, cara. E eu fico imaginando isso no remake. Por favor, Square Enix, eu nunca te pedi nada. Ah, mas eu acho que a chance tá aí, né, de um remake, ainda mais porque elas são, vamos dizer assim, oportunidades da empresa fazer muito dinheiro em cima da nostalgia. Sim, então, sim. É só continuando colocar aí, jogar aquela moedinha na fonte dos desejos, pedindo remake, que uma hora eles vão fazer, certeza. Ah, então não tô fazendo Final Fantasy VII aí, tá ficando perfeito? Cara, excelente exemplo, por né? Por favor, Square Enix, eu tô aqui implorando. É isso aí, pessoal. Então, tem criança muito chorando. bom, né, cara? Olha só, Dudu. Mas vou te dizer, hein? Acho que a gente aqui já estamos chegamos aqui já naquela ideia que a gente queria trazer, né, Dudu? Então, pessoal, em resumo, o que a gente faz, né? A gente dá vida na medida e na forma correta para o nosso coadjuvante, fazendo com que ele seja atrativo num primeiro momento, fácil de ser reconhecido ou identificado, porém, que passe uma oportunidade, uma sensação de profundidade, daquele tipo que se você mergulhar na história dele, você vai ter muito para descobrir, né não, Dudu? É isso aí. E onde tem muito mais coisa pra descobrir? Cara? Pô, pergunta difícil, hein? Na nossa página do Spotify. Só que não! Essa pergunta é muito fácil de ser respondida. Ah! Claro, na nossa página do Spotify. A gente tá lá toda semana com novos episódios, né? Por volta de meio-dia. Sempre trazendo um novo tema ligado a RPG, a cultura pop. Então, ó, não esquece de seguir lá, dar aquela moralzinha pros goblins que estão trabalhando aqui com a gente também, né? E também não esquece de passar no Instagram também. Se você não segue a gente tá lá como @masmorrad2, dá aquela moralzinha pra gente. Se você quiser acompanhar nosso conteúdo, também estamos no YouTube. Só procurar Masmorra D2, é sucesso. E sucesso é
pouco, galera. O que a gente quer pra vocês é que vocês sejam capazes aí de criar seus NPCs coadjuvantes extremamente memoráveis e coloca pra gente na nossa caixinha de perguntas aí do final, né, na nossa caixinha de discussão, o que você faz para criar um bom NPC, um bom coadjuvante e exemplos que você trabalhou na sua mesa. Quem sabe você não está ajudando um companheiro narrador ou um companheiro jogador a perceber, né, esses detalhes em NPCs na sua própria história e, vamos dizer assim, você está contribuindo para um mundo do RPG mais diverso, mais bacana, mais legal, mais interativo, não é não, Dudu? Exatamente. E assim, a gente segue, pessoal, nos despedindo por hoje. Mas, como sempre, nós agradecemos veementemente o seu apoio, seu tempo, seu carinho. As suas dúvidas e sugestões, mandem um pombo eletrônico ou mágico para o endereço que vos aparece no nosso Spotify. Masmorra D2 está aí na área, galera. E semana que vem a gente se vê. Tamo junto, forte abraço, valeu! Falou, pessoal. Até mais.